Vamos voltar ao princípio, quando ainda não havia forma nem vida, e o Espírito de Deus se movia sobre o caos. A partir daí, você vai descobrir como ele agiu silenciosamente ao longo da história, capacitando profetas, guiando reis e preparando o caminho para algo muito maior. Você vai compreender por que durante séculos o Espírito vinha e se retirava, e por que isso mudou radicalmente após a vinda de Jesus Cristo. Vamos revelar a ligação profunda entre o Espírito Santo e o ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a ressurreição. Também vamos entrar no momento que transformou homens comuns em testemunhas ousadas, o Pentecostes. Ali, o Espírito deixou de apenas visitar e passou a habitar, inaugurando uma nova etapa na relação entre Deus e o ser humano. Por fim, esta história deixa de ser apenas bíblica e se torna pessoal, porque o mesmo Espírito que se moveu na criação e desceu em Pentecostes continua agindo hoje. E você vai perceber que esta mensagem não chegou até você por acaso. Antes que o mundo existisse, antes que houvesse céu, terra ou tempo, o Espírito Santo já estava lá. Ele não é uma força impessoal, não é apenas um sentimento espiritual, ele é Deus. O que será revelado aqui não é apenas conhecimento, é convite. O Espírito Santo, sua origem, seu mistério e seu poder antes que o mundo existisse, antes que houvesse céu, terra ou tempo, antes que a primeira estrela brilhasse no universo. O Espírito Santo já estava lá. Ele não é uma ideia abstrata, não é uma energia impessoal, não é apenas uma emoção sentida durante a oração. O Espírito Santo é Deus. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas ele está agindo na sua vida neste exato momento, mesmo que você ainda não o reconheça. Por que o Espírito Santo é o mais misterioso da Trindade? Por que tantas pessoas falam do Pai e do Filho, mas poucos compreendem o Espírito? E por que a Bíblia afirma que blasfemar contra ele é o único pecado que não tem perdão? Hoje você vai compreender verdades profundas, muitas vezes ignoradas, que atravessam toda a Escritura. E talvez, ao final desta mensagem, você entenda por que este conteúdo chegou até você agora. Nada aqui é por acaso. Permaneça até o fim. O Espírito Santo antes da criação. A primeira revelação do Espírito Santo aparece logo nas primeiras linhas da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes da forma, havia o mover. Antes da vida, havia o sopro. Antes da ordem, havia a presença. A palavra hebraica usada é ruach, que significa vento, fôlego, sopro de vida. Isso nos ensina algo essencial. Onde o Espírito Santo se move, algo começa a viver. Ele participou da criação. Ele sustentou a existência. Ele deu forma ao caos. Nada foi criado sem ele. Nada permanece sem ele. O Espírito Santo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de forma seletiva e temporária. Ele vinha sobre juízes, profetas e reis para cumprir propósitos específicos. Moisés foi guiado por ele. Josué foi fortalecido por ele. Sansão recebeu força sobrenatural por ele. Os profetas falaram porque o Espírito os movia. O Espírito Santo e a promessa do Messias. Os profetas anunciaram que chegaria o dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não apenas sobre reis, não apenas sobre profetas, mas sobre filhos, filhas, jovens e idosos. Essa promessa se cumpriria em Jesus Cristo. O Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Seu nascimento foi sobrenatural. Sua missão foi celestial. Antes de iniciar seu ministério, Jesus foi batizado. E naquele momento, os céus se abriram. O Espírito desceu como pomba, e o Pai declarou sua aprovação. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto.
curou pelo poder do Espírito, expulsou demônios pela autoridade do Espírito, e antes de subir aos céus, ele fez uma promessa que mudou tudo. Eu vos enviarei o Consolador. O Pentecostes. O Espírito habita no homem. No dia de Pentecostes, algo jamais visto aconteceu. Um som como de vento, línguas como de fogo, homens comuns, cheios de poder. O Espírito Santo não veio apenas visitar, ele veio habitar. O medo se transformou em coragem. A dúvida se transformou em fé. O silêncio se transformou em proclamação. Ali nasceu a Igreja Viva. O mistério do Espírito Santo. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, ele convence do pecado, mas não humilha, ele corrige, mas consola, ele guia, mas não força, ele fala com quem se dispõe a ouvir. Muitos entristecem o Espírito não por grandes pecados, mas por ignorá-lo. O Espírito Santo hoje, o mesmo Espírito que se moveu na criação, o mesmo Espírito que capacitou os profetas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele ainda age hoje. Ele transforma corações, liberta vidas, restaura o que foi quebrado. O Espírito Santo na sua vida. Talvez você sinta um vazio que nada preenche. Talvez busque paz e não encontre. Talvez sinta um chamado que não sabe explicar. Isso não é acaso. É o Espírito Santo tocando sua alma. Ele não vem para condenar, ele vem para renovar. Talvez você esteja aqui porque tentou seguir sozinho e se cansou. Talvez tenha conquistado coisas, mas ainda assim sente que algo falta. Talvez seu coração esteja inquieto, buscando respostas que o mundo não consegue oferecer. Esse incômodo interior não é fraqueza, é convite. O Espírito Santo não força portas, ele espera ser recebido. Ele fala no silêncio, ele orienta nos momentos de dúvida, ele fortalece quando as forças acabam. Quando tudo parece confuso, ele traz clareza. Quando o medo domina, ele traz paz. Quando a fé vacila, ele sustenta. Hoje, esta mensagem não é apenas informação. É um chamado para um relacionamento real. Porque quando o Espírito Santo habita em uma vida, nada permanece igual. Quando o Espírito Santo se move, o céu responde. E onde o céu responde, os anjos entram em ação. Os anjos não agem por vontade própria. Eles obedecem à direção do Espírito de Deus. São enviados para guardar, proteger, fortalecer e conduzir aqueles que caminham segundo a vontade divina. Enquanto o Espírito Santo toca o coração, ilumina a mente e fortalece a fé, os anjos cercam, livram do perigo invisível e abrem caminhos onde antes só havia obstáculos. Há batalhas que você não vê. Há livramentos que você nunca percebeu. Há portas que se abriram porque o Espírito ordenou e os anjos executaram. Nada acontece por acaso no mundo espiritual. O Espírito dirige. Os anjos servem e o propósito de Deus avança. Se hoje você sente paz em meio ao caos, se sente proteção mesmo em tempos difíceis, é sinal de que o Espírito Santo está agindo e os anjos do Senhor estão ao seu redor. Porque quando o céu se move, a terra sente. E mesmo aqueles que não creem no Espírito Santo não estão fora do seu alcance. Há quem diga que não acredita porque nunca aprendeu a ouvir. Outros porque foram feridos, confundidos ou decepcionados. Alguns porque precisam ver para crer. Mas o Espírito Santo não depende da crença humana para agir. Ele sopra onde quer. Ele toca mesmo quando não é reconhecido. Ele age mesmo quando é negado. Muitos só percebem sua presença depois que a paz chega, depois que o livramento acontece, depois que a força surge quando tudo parecia perdido. O Espírito não se impõe. Ele se revela no tempo certo. E talvez hoje, até mesmo quem diz não crer, esteja sentindo algo difícil de explicar. Porque o Espírito Santo não pede permissão para cuidar. Ele apenas se move. E quando ele se move, algo dentro de nós desperta.
E agora, antes de encerrar, faça um gesto simples, mas cheio de significado. Se você acredita no Espírito Santo, se sente sua presença, se reconhece seu agir na sua vida, deixe nos comentários: eu acredito no Espírito Santo. Esse ato não é apenas uma frase escrita, é uma declaração de fé. É um testemunho silencioso, que fala diretamente ao coração, mesmo sem palavras. Um toque do Espírito que transforma, consola e guia. E hoje ele quer tocar você também. Se você sente essa presença, deixe nos comentários: eu acredito no Espírito Santo, porque quando a fé se manifesta, o céu se move